Olá, começa agora mais um episódio do Momento Brasil, uma coprodução da TV UFG e da Rádio Universitária. O programa de hoje é um programa especial, ele marca o fim da temporada 2017 aqui na TV UFG. Mas não se preocupe, vamos continuar com programas inéditos na Rádio Universitária. Normalmente e no ano que vem estaremos de volta nos dois veículos. Especificamente hoje, vamos aproveitar para discutir as riquezas do nosso país e o seu desenvolvimento. O Brasil possui a quinta maior população e também a quinta maior extensão de terra do mundo. Além disso, abriga a maior biodiversidade do planeta e uma diversidade climática que propicia variada produção agrícola e industrial. Um gigante. Gigante sim. Mas o que está acontecendo? Está adormecido? Seria essa a questão? O que contribui para que o país possa se desenvolver, né? E o que atrapalha esse desenvolvimento? No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as potencialidades e também sobre os fatores que impedem de que o Brasil seja uma nação desenvolvida. Fique com a gente! O Momento Brasil de hoje recebe o geógrafo e professor da UFG, João Batista de Deus. Professor, seja bem-vindo ao Momento Brasil, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Nós estamos recebendo também o médico veterinário, diretor da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, o professor Marcos Barcelos Café. Obrigado pela sua presença, professor Café. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso Brasil, das nossas, como você disse, das nossas riquezas. E especificamente eu vou estar falando da minha área de atuação, que é do agronegócio, especificamente na área de avicultura. E é muito legal estar aqui participando desse momento. Aproveitando que o senhor comentou aí sobre a questão da avicultura, como é que funciona a escola de veterinária e zootecnia? Como é que é o funcionamento? Nós somos uma unidade acadêmica da nossa querida UFG, né, com 2 cursos de graduação, curso de medicina veterinária e um curso de zootecnia, e temos 2 programas de pós-graduação. Um programa de pós-graduação em ciência animal e um programa de pós-graduação em zootecnia. E temos toda a infraestrutura básica nas áreas de atuação, tanto da zootecnia quanto da veterinária, para formar um graduado, um médico veterinário, um zootecnista com competência, com qualidade, do jeito padrão da UFG. O zootecnista vai cuidar de uma área, que área? A zootecnia, ela trabalha com a produção animal, toda de uma maneira geral, da nutrição, do manejo e dos cuidados com os animais principalmente de produção. E a veterinária trabalha na área médica, da medicina, de curar os animais. E claro, tem uma gama enorme de outras áreas de atuação, tanto do veterinário quanto do zootecnista. E a escola também tem hoje uma estrutura completa de pesquisa e também tem um hospital veterinário que atende a população e faz um serviço de ótima qualidade dentro dos hospitais veterinários de Goiânia. Professor João de Deus, IESA, como é que funciona lá o IESA? Olha, o IESA, ele não tem departamento como tem a veterinária, a Escola de Veterinária e Zootecnia. Nós temos, lá nós somos divididos em áreas, né? Tem área de ensino, que lá tem o curso de licenciatura em geografia, tem o curso de bacharelado em geografia e bacharelado em ciências ambientais. Então tem as áreas das ciências naturais, né? E tem as áreas das ciências humanas, né? Que basicamente tem quase que só geógrafo, né? Então tem a geografia humana, né? Nessa área. Então são essas áreas. Nós temos lá uma pós-graduação bem conceituada em geografia, né? E os outros cursos também muito bem conceituados, né? Então esse é o IESA. Basicamente isso. A gente aproveita esse momento aqui para esclarecer para o nosso internauta, para o nosso telespectador da TV UFG, também para o nosso ouvinte da Rádio Universitária, um pouquinho sobre aí os cursos que a universidade oferece, a possibilidade de o aluno vir a ingressar à universidade e vir
ser um futuro profissional, aí a gente aproveita esse momento. Mas nosso assunto hoje é Brasil, né? Brasil que muitas vezes é classificado como país em desenvolvimento, um país com tantas potencialidades como essas que nós falamos aqui no início, inclusive o professor Café comentava um pouquinho antes, né? Nós somos uma terra abençoada para produzir alimentos para o mundo. É isso mesmo, professor? Exato, né? Essa condição e vocação natural do país para a produção de alimentos vamos dizer, é natural do país, né? Deus deu isso para a gente. Nós temos aí opção de característica que nos coloca como um player mundial na produção de alimentos, e a gente vai, ao longo do programa, mostrar alguns números e mostrar um pouco dessas potencialidades que o Brasil possui naturalmente para a produção de alimentos. Não tem dúvida que nós já somos, na atualidade, um grande produtor de alimento, mas não tem dúvida que no futuro próximo nós vamos cada vez mais ser um país que vai ter um papel de destaque na produção de alimentos, né, a nível mundial. Só uma coisa, que de fato o Brasil é um país continente, né? Então isso nós temos clareza disso. E aí você tem, como você já disse no início, tem em função disso uma diversidade muito grande de climas, de solos, né? Mas nós temos uma outra coisa especial no caso da agropecuária, que é o investimento que foi feito no Brasil em ciência e tecnologia, né? O Café não mencionou isso, mas é a área dele, ele sabe muito bem disso, que a partir dos anos de 1960, né, houve um crescente investimento nessa área. Isso nos possibilitou dar esse avanço. A soja que nós produzimos no Brasil, ela foi adaptada e melhorada para o nosso clima, em especial para o cerrado. O nosso gado, o Nelore, que também é oriundo de uma raça zebuína com cruzamentos, que veio daí esse gado, o Café pode falar melhor sobre isso do que eu, né? Então são um conjunto de investimentos feitos nessa área que possibilitou o Brasil ser o que ele é hoje. Só para dar um exemplo, João, você tem toda a razão, a Embrapa foi criada em 1972. E hoje nós temos a agropecuária tropical mais desenvolvida do mundo. Então, os nossos níveis de produtividade de soja são campeões. Nós não tem nenhum país que consiga produzir mais soja que nós produzimos. Então, exatamente isso que o João falou. Isso é fruto, claro, dessas condições naturais que eu havia mencionado, com muito trabalho, com algum investimento. Hoje nós temos já uma situação, claro, de destaque a nível de produção mundial de alimentos, mas temos muito para crescer. É claro que a agropecuária é uma dessas formas, né, de crescimento, mas nós temos um país ainda temos vários gargalos nessa área que vamos ter que transpor e, claro, precisamos de, né, em outras, né, João, na outras áreas do país, precisamos de evoluir muito para chegar, né, com o Roberto, como você disse, Roberto, nós somos um país em desenvolvimento, né, buscando aí o tão sonhado, certo, atingir os status, né, de qualidade de vida que outros países, né, da Europa e América do Norte possuem. Professor João de Deus, por falar aí, país em desenvolvimento, país desenvolvido, que critérios são utilizados para a gente dizer que nós somos um país em desenvolvimento em relação a um país subdesenvolvido e um país desenvolvido? Olha, essa é uma nomenclatura que isso vai mudando ao longo dos anos, né? Então nós tínhamos, por exemplo, na época da Guerra Fria, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? O segundo mundo eram os países ditos socialistas, né? Aí acabou, não tem mais socialismo, né? Então ficou essa questão do país desenvolvido e subdesenvolvido. O país subdesenvolvido é aquele que tem uma economia pobre, aliado a uma desigualdade social muito grande, uma pobreza muito grande, né? E o país em desenvolvimento é aquele país que continua tendo uma pobreza muito grande, mas que conseguiu se industrializar e se desenvolver, né? Que no caso o Brasil iria encaixar melhor nesse caso de país em desenvolvimento. E nos últimos anos surgiu
os tais países emergentes, né? Essa nomenclatura mais focada na economia, é aquele país onde o sistema financeiro, né, tem um certo destaque, ele consegue ter uma produção e ter uma renda, né, que possibilita ele estar entre os principais países do mundo, mas continua com a desigualdade social muito grande, que é o caso do Brasil, né? Então, esses são os países que tem. Então, e tem outros países também da OCDE, e tem vários outros tipos de denominações, né? Mas o mais comum é o subdesenvolvido, desenvolvido, mas o Brasil, ele é um país que é subdesenvolvido em função das desigualdades sociais que existem nesse país. Isso garante que o Brasil é um país subdesenvolvido. Então, por um lado, a gente tem um país com tantas riquezas, uma extensão continental, territorial continental, temos água, temos solo, condições climáticas favoráveis, mas ainda continuamos, então, com uma grande parte da população na pobreza, é isso? Na verdade, essa é um processo histórico, né? Enquanto outros países resolveram esse problema de outras formas, né? Se nós pegarmos a Europa, os Estados Unidos, né? A própria Coreia do Sul, né? A do Norte eu não conheço. Então, o Japão também conseguiram desenvolver de uma outra forma e diminui essa desigualdade social que o nosso país tem. Nosso país tem uma desigualdade brutal, né? Que vai de vários motivos, né? Nós temos uma educação precária, né? O índice, né, do ensino nosso nas classificações gerais, ele é baixo, né? Nosso ensino não é bom, tá certo? Nós temos uma desvalorização do professor, tem baixo investimento do ensino, então várias questões que levam a isso, né? Um fator importante que foi muito usado em outros países para poder mudar essa situação é o sistema tributário, né? Em vários países você tem uma taxação do sistema tributário importante. Eu vou pedir um minuto para o senhor, nós temos que fazer um intervalo, a gente vai falar então desse sistema tributário, desse caminho encontrado, e vamos falar um pouquinho também sobre a avicultura, que parece que é alguma coisa que dá certo no Brasil, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo, o Momento Brasil volta já, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com um programa que discute as riquezas e o desenvolvimento do nosso país. Hoje contamos com a presença do geógrafo e professor da UFG, professor João Batista de Deus, e também do médico veterinário, diretor da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, professor Marcos Barcelos Café. No intervalo falávamos da questão da tributação e eu deixei em aberto também a questão da agroindústria, e principalmente da área de avicultura. A gente pode então completar o raciocínio, professor João de Deus? Pode, não. O que eu estava dizendo era o seguinte: na verdade, nós temos um sistema tributário que taxa os mais pobres e a classe média e beneficia os mais ricos, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, né? Principalmente na Europa, onde você tem um sistema que taxa a renda, né? Aqui no Brasil taxa-se o consumo. Então, tudo que você vai consumir, você paga uma quantidade enorme de impostos. Tem um gráfico sobre o imposto de renda que eu gostaria de mostrar, que ilustra muito bem isso. E nesse gráfico, nós podemos perceber a linha em verde, né? É a quantidade que se paga de imposto de renda, né?
Veja que quanto mais as pessoas ganham, menos ela paga imposto de renda. O imposto de renda está nas classes, quem ganha as faixas menores de renda, né? A classe média alta, né? E a classe alta são as que menos pagam impostos. Essa parte de branquinha aqui são os salários, né? Então dá para ver 2 salários, 3 salários, né? Até 300 salários mínimos, né? Então, veja, quanto mais as pessoas ganham, menos ela paga imposto. Isso vai criando uma desigualdade social muito grande, e impede que o Estado distribua renda, né? A função do imposto de renda é para que o Estado distribua renda. Isso não é possível. E para piorar, taxa o consumo, que atinge as pessoas mais pobres, né? Então, isso é um sistema muito injusto e leva a um processo de desigualdade muito grande, com impactos terríveis nas cidades, né, na violência, de todas as formas. Quando o Estado brasileiro, ele tem um sistema tributário como este, que taxa os mais pobres e a classe média em detrimento das classes mais ricas, o Estado está fazendo um papel de concentração de renda nesse sentido? Exatamente, porque veja bem, quem é que usufrui desse juro alto que o Estado paga? É a classe alta. E eles são os grandes investidores. Então, há uma drenagem da nossa riqueza do Estado, há uma transferência de riqueza do Estado para os ricos, né? E em detrimento da classe média e dos pobres. É isso que acontece. Daí você ter uma contribuição para a concentração de renda. Quando se você taxa a renda, quanto maior a renda, mais se paga de imposto. Aí você não taxa a produção, você não taxa o consumo, aí você beneficia as empresas, beneficia quem consome e taxa os ricos. E essa taxação voltaria para a sociedade na forma de serviço. Agora, da forma como está, quem paga é a classe média e os pobres. Quero falar um pouquinho também sobre as coisas que estão dando certo no país. Vamos falar sobre agricultura, agronegócio. Isso. Professor Café. Não dá para falar de riquezas do Brasil sem mencionar o nosso agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele é não só um sucesso internamente, dentro do país, na produção de alimentos, quanto também externamente. Na pauta de exportação do Brasil, o agronegócio joga como um importante fator, inclusive superavitário, para melhorar a nossa balança comercial. Eu queria também mostrar um gráfico sobre o agronegócio brasileiro, para mostrar um pouquinho, certo, de onde nós somos campeões em termos de produção e exportação. E o gráfico mostra que na produção, que é esse amarelo mais escuro, nós somos o segundo em bovinos de corte, o quarto em produção de suínos, o segundo na produção de soja, o segundo na produção de carne de frango, o primeiro em laranja, o terceiro em milho, o primeiro em açúcar, o primeiro em café e o quarto em produção de óleo de soja. Então, nessas áreas temos aí setores produtivos altamente tecnificados, qualificados e produtivos. E na exportação, e é bom que se diga que exportar não é simples, você tem que vender para mercados altamente exigentes, como Europa, Estados Unidos, Japão, Ásia como um todo. O Brasil é o segundo maior exportador aliás, o primeiro maior exportador de frango de corte, primeiro maior de bovino de corte, de frango de corte, de soja, de açúcar e de café. Somos segundos exportadores, somos segundo em milho e óleo de soja, e quarto em suíno e quarto em suíno. Então você vê que o gráfico fala por si, né? O agronegócio brasileiro, dentro, certo, do mercado exterior, ele joga assim como um sucesso do país, né?
alcançar esses níveis não é fácil. O exemplo da minha área aí de frango de corte, nós somos o segundo maior produtor, mas somos o maior exportador de frango do morto. E a gente ganha do americano. E você pode imaginar que o americano, como é que o brasileiro dá conta de exportar mais que a gente? Porque nós somos mais competentes que eles, certo? O nosso custo é melhor, a nossa qualidade é melhor quando a gente vai exportar a carne de frango. É claro que tem N explicações para esse resultado, mas no final das contas isso quer dizer que a gente é mais competente que eles. E não pensa que eles não estão se mexendo, eles estão lá se organizando para passar o Brasil, certo, na exportação de frangos de corte. Só para dar um exemplo, hoje a maioria dos produtos exportados são cortados. E o custo de mão de obra nos Estados Unidos não o qualifica para ele tentar ter um custo baixo para exportar para esses mercados exigentes que precisa do corte da carne de frango sendo cortado. E cortes aí, para vocês terem uma ideia, tem mais de 300 cortes de cortes comerciais em uma carcaça de ave, de frango. Então, é exatamente nessa diversificação é que o Brasil consegue ser competitivo e está ganhando esses mercados tão importantes, né? Quais seriam, para ilustrar, os principais fatores dessa competitividade, além do custo da mão de obra que o senhor já citou? O Brasil possui um clima favorável, nós temos aí uma das maiores reservas mundiais de água doce, nós temos um regime de chuvas também que nos favorece, clima, luminosidade também que ajuda nas diversas culturas. Então, o país tem mais de 5 milhões de produtores rurais espalhados no Brasil nas 5 regiões, que é um enorme patrimônio. Isso vai do grande ao pequeno produtor, são mais de 5 milhões de propriedades rurais, de pessoas vocacionadas para o campo, que trabalham e aí, nas várias cadeias produtivas. Então, baseado em tudo, nós temos 2 safras por ano, certo? Poucos lugares no mundo você colhe e planta na mesma área 2 vezes por ano. E a gente faz isso aqui do Paraná para cima, Santa Catarina, um pedaço de Santa Catarina, até o sul da Bahia, pegando o sul do Piauí ali, todas essas áreas abrangentes, nós conseguimos fazer 2 safras por ano. Antigamente a gente falava primeira safra e a segunda safrinha. Hoje nem se fala mais nesse termo safrinha, porque a segunda safra às vezes tem uma produtividade ou uma produção às vezes até maior que a primeira safra. Então, quer dizer, são vantagens competitivas que colocam o Brasil realmente em destaque quando se fala em produção de alimentos, quando se fala em exportação de alimentos, quando se fala em segurança alimentar mundo afora. A nossa localização geográfica beneficia muito isso, que nós temos uma energia solar, que o café sabe assim, impressionante. Então, a planta necessita da energia solar, né? Isso é uma coisa fantástica. Então, a nossa localização geográfica ela é fundamental. Você tem um clima equatorial, tropical e subtropical que garante energia solar o ano todo. Nós não temos, assim, igual tem os países de clima temperado, neve, nada disso, né? Professor Café, a agricultura familiar tem peso nessa alta produtividade? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala em agronegócio, aí eu não estou categorizando como se fosse as grandes empresas, as grandes fazendas, os grandes produtores. Quando eu falo agronegócio, eu quero dizer que aqui estão incluídas todas as pessoas vocacionadas que trabalham na terra e que produzem de alguma forma alimento. E pelo contrário, a agricultura familiar produz mais alimentos para o consumo interno do que as grandes empresas do agronegócio. É muito importante dizer isso, que claro que existem algumas pequenas propriedades desassistidas que precisam de um certo apoio estatal, mas a grande maioria são propriedades totalmente viáveis, totalmente vocacionadas, que produzem, que são superavitárias, e que contribui de maneira significativa para essa pujança toda que a gente está falando do agronegócio. No caso da agricultura familiar, nós tivemos vários programas nos governos passados que possibilitaram o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Infelizmente, esses programas acabaram, né? Se não acabaram, diminuíram muito, mas é uma grande possibilidade de distribuição de renda. A agricultura familiar. E é uma forma de investimento com grande retorno para a sociedade, porque além de distribuir renda, produz
alimento para a nossa população. É possível imaginar se existe uma relação entre o desenvolvimento do país e a importação e exportação? É o seguinte, na verdade, hoje o nosso sistema, essa relação importação e exportação ela é fundamental, porque nós temos que, é como se fosse da casa, né? Na nossa casa você ganha X e tem que enquadrar aquilo que você consome nesse X, né? Então nós produzimos X, então temos que consumir X. E aí, se a gente puder exportar, né, para entrar divisas, isso é fundamental. Então, essa equação ela é muito importante e a agricultura, ela tem, nos últimos anos, ela tem contribuído para isso, né? Assim, lá, a gente que trabalha com a questão social, tem muita crítica ao agronegócio, que procede muitas críticas, mas, assim, o agronegócio, ele tem a sua, vamos dizer assim, o seu benefício. Ele sem um agronegócio, o Brasil não conseguiria ser o que ele é hoje, né? Então, assim, nós vamos crescer esse ano 2% ao ano. Não, 0,2% ao ano. 0,2%. E o que vai garantir esse crescimento é o agronegócio. Depois do intervalo, aí eu já estou pedindo licença, porque a gente tem um intervalo, para a gente continuar desse ponto aí, a importância do agronegócio que está garantindo esse pequeno crescimento, mas está garantindo. Momento Brasil faz mais um intervalo, a gente volta, é rapidinho, não sai daí. Se fosse o agronegócio, cara. O Momento Brasil está de volta em um episódio que discute as riquezas e o desenvolvimento do nosso país. Hoje contamos com a presença do geógrafo e professor da UFG, João Batista de Deus, e também do médico veterinário e diretor da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, professor Marcos Barcelos Café. Antes do intervalo, comentávamos aqui sobre a importância do agronegócio que está garantindo aí um crescimento de 0,2% do país, poderia ser negativo. 0,02%. 0,02%. Né? Essa é a previsão, né, do nosso crescimento, 0,2%. Bom, mas o fato concreto é o seguinte, é porque, na verdade, o que está garantindo isso é o agronegócio, né? Nós já vimos há um tempão o que proporcionou toda aquela euforia da época do governo Lula também foi a produção do agronegócio, né? Nós vimos uma crise muito grande, muito forte. Nós somos dos chamados países emergentes, né? Ou em desenvolvimento, somos o que está com a crise mais profunda. Nosso PIB, foi feita uma pesquisa recentemente com 40 países, né? Nós ficamos em 39º lugar, o que menos cresceu, PIB que menos cresceu, nós só perdemos para a Grécia, né, que teve uma queda muito grande. Então, assim, é um negócio, isso é uma crise terrível. E nessa crise toda, a única coisa que está indo bem é o agronegócio. É a agricultura para exportação, a carne para exportação, do frango, do gado, é isso que está indo bem. Isso é que está salvando, na verdade, o Brasil. Estamos num processo de desindustrialização muito grande. Hoje o agronegócio contribui em torno de 23% a 25% do PIB nacional. E é um setor que importa pouco e exporta muito. Então a gente contribui significativamente na nossa balança comercial para que ela se torne superavitária. Só para dar um número, só o frango, só a carne de frango, esse eu tenho na cabeça, ele vai, nesse ano, colocar em mais de 6 bilhões de dólares, certo, dentro do país, vendendo frango em mais de 150 países mundo afora. Então, a geração de empregos está... Exatamente, gera emprego dentro do país, exporta um produto com valor agregado,
Então, isso exatamente é um dos exemplos, né, do agronegócio que faz isso que o João acabou de falar para a gente. Ajuda o país a ter um crescimento, ainda que pequeno, positivo do nosso PIB, graças a essa alavanca do agronegócio. E graças justamente à competência de alguns setores aí, conforme eu mostrei no gráfico anterior, vários setores que exportam aí, que o Brasil é o primeiro exportador no mundo. Esse ano a gente deve colher aí mais de 200 milhões, certo, de grãos em todos os grãos, principalmente soja e milho, são os nossos dois grandes, né, grãos, um pouquinho de arroz também, mas arroz nós temos que importar, mas soja e milho nós exportamos. Então, quer dizer, é exatamente isso que o João falou, é uma riqueza natural que o país tem e que ajuda a colocar dinheiro dentro do nosso país, aquilo que você tinha perguntado, né? Se ajuda a desenvolver, exportar mais que importar, com certeza. Porque isso faz dinheiro para a gente poder comprar outras coisas que a gente não vai bem, né? Então, N outras tecnologias que o país não produz. No aspecto da avicultura, como é que está o estado de Goiás? O Goiás está bem, né? Nós temos uma empresa aqui que é uma das líderes de exportação, que é a BR Foods, em Rio Verde. Temos uma outra empresa, que é a Abatedouro São Salvador, que é a 10ª no ranking de exportação do país. Goiás é em torno do maior produtor de frangos de corte dentro do estado. Então nós temos um parque bastante competitivo, temos grandes empresas em Goiás e temos que geram emprego, que tem parcerias com as universidades, com as áreas de pesquisa, que tem em seus parques industriais excelentes resultados de desempenho zootécnico. Então Goiás está bem, temos aí uma perspectiva para crescer. Goiás produz soja e produz milho, que é a base da matéria-prima da fabricação das rações. Então Goiás está numa situação que, assim, a partir do momento que o país sair da crise, que aumentar o consumo, com certeza também a avicultura goiana de frango de corte deve também crescer. Quero aproveitar, já que o senhor é especialista nessa área de avicultura, e perguntar, é mito ou é verdade que o frango é questão aí de hormônios e tal? Como é que é esse negócio? Uma ótima pergunta, Roberto, uma ótima pergunta. Isso na realidade virou uma grande lenda urbana, um mito que não é só do Brasil, o mundo afora se fala dessa bobagem de que a avicultura usa hormônios. Isso não é verdade. Não é que algumas empresas fazem ilegalmente, não existe sequer um mercado negro de comercialização de hormônio. Existem características e razões técnicas para não se utilizar hormônio na carne de frango. Então, mas como é que esse frango com 44 dias está com 3 kg e tanto? Tecnologia, alimentação, nutrição, um manejo cuidado. Hoje, se você entrar num aviário, e aqui na universidade é um exemplo, está todo mundo aí convidado a conhecer, você tem um aviário climatizado, com placas evaporativas, que dá uma condição térmica para o frango fantástica. Então, todos esses itens da produção de frango foram trabalhados, é por isso que o Brasil consegue ser competitivo. Nós temos um parque industrial bastante tecnificado e que dá essa condição, certo, do frango chegar nesse peso com pouco tempo. E aí, naturalmente, as pessoas ficam intrigadas e começam, certo, a falar que tem hormônio, mas podem comer carne de frango à vontade. Eu garanto para vocês que não existe desafio até, certo? Alguém fazer aí uma análise de hormônio em carne de frango, pode pegar qualquer amostra em qualquer supermercado, de qualquer marca, eu posso garantir que não vai dar teste positivo para hormônio, porque simplesmente a indústria não usa porque não tem razões técnicas, não é viável utilizar o hormônio na carne de frango. Até porque se a gente fosse usar, por ser uma proteína, o hormônio teria que ser ingerido e seria destruído no trato gastrointestinal das aves, então ele teria que ser injetado. Você imagina aí o trabalho que seria injetar. Hoje, a unidade básica de produção é em torno de 22 mil aves em um galpão, então é tecnicamente inviável usar, por isso não se usa. Então simplesmente, como você falou, virou um mito, né? Que infelizmente não é só do Brasil, outros países têm esse mito aí que se usa hormônio, certo, para produzir frangos. Não é verdade. Professor João de Deus, em relação a esse setor que, como o senhor historiou tão bem aqui, que é o agronegócio, que está garantindo esse 0,02% de crescimento, há críticas a esse setor? Sim, existe uma crítica muito forte, porque a forma como foi implantada
modelo de agricultura nos anos de 1970 para cá, né, que na expansão da fronteira agrícola, ele foi feito de forma muito predatória e não se pensou num planejamento de uma forma mais geral, com vários impactos ambientais, né? Hoje nós estamos passando por isso, porque você não havia fiscalização, você tinha um código florestal até mais severo do que tem hoje, mas não tinha fiscalização, as pessoas então desmataram acima do que era permitido, e isso criou um impacto muito grande. O cerrado hoje é o sistema, o bioma mais tensionado no Brasil, e para piorar a situação, o berço das águas do Brasil, que aqui nasce no cerrado nascem em importantes bacias, né? A do São Francisco nasce no cerrado, o Paraná nasce no cerrado, e Araguá, Tocantins e parte da bacia amazônica nasce no cerrado, né? Então você tem isso é um grande problema por uma falta de planejamento da expansão da fronteira agrícola. Mas é importante ressaltar, e eu queria até pedir para colocar o mapa da ocupação aí em termos de biomas no Brasil, que assim, se no passado houve alguns exageros de deterioração das matas e tudo mais, hoje todas as cadeias produtivas entendem da questão da sustentabilidade, e a gente pode ver no mapa que a preservação ainda é uma riqueza que a gente tem. Talvez o bioma mais devastado aí foi o bioma da Mata Atlântica, mas ainda assim nós temos 13% da Mata Atlântica original preservado. Você vê o bioma da Amazônia está 85% preservado, embora seja preocupante sim, Roberto, os desmatamentos, a exploração predatória, ela existe, tem que ser combatida. O João colocou muito bem a questão da fiscalização. A fiscalização não cumpre o seu papel de punir essas pessoas que fazem esse tipo de exploração depredatória. Então é possível, e agora mas a gente percebe, Caatinga 87% preservado, o Cerrado 52% preservado, e essa equação entre preservação e exploração nós vamos ter que ir. Hoje as cadeias produtivas já entenderam que a sustentabilidade está no meio do negócio, destruir para produzir não é mais uma opção, e no passado o João tem toda a razão, foi uma opção, aquela exploração um pouco exagerada, mas hoje as pessoas, o governo, o próprio setor produtivo entende que há que se colocar a palavra de sustentabilidade dentro dos modelos de exploração. E lembrar que a Europa foi totalmente devastada. Hoje a Europa tem menos de 1% de todas as matas originais que a Europa tinha. Os Estados Unidos também tem números um pouco mais preocupantes, mas o Brasil ainda é o campeão da preservação. Com tudo de errado que se fez, ainda somos o campeão da preservação. Agora, é claro, não podemos deixar com que isso avance, temos que ser vigilantes no sentido de incluir a sustentabilidade. O João explicou aí muito bem, se você der pedra, você volta contra o próprio produtor, a produtividade vai ser menor. Então nós temos que pensar sempre em sustentabilidade, e hoje essa não é uma palavra mais da moda, é de fato praticada nas grandes explorações e também nas pequenas. Então é muito importante ter esse olhar de preservação, porque isso inclusive aumenta a produtividade do setor como um todo. Tem duas questões que eu queria colocar, que é o seguinte: no caso do cerrado, o problema não é nem a quantidade preservada. Essa questão do índice, né, tem índice que fala em 40%, outros 50%, o problema não é esse, é porque você não tem áreas contínuas, você tem pequenas áreas. Isso acaba com a biodiversidade do cerrado, né? A outra questão é que, assim, existe hoje tecnologia para produzir, para aumentar a produtividade, que não é necessário desmatar mais. Então há uma insistência no aumento do desmatamento, isso não é mais necessário. Se nós pegarmos as pastagens degradadas, né, recuperarmos essas pastagens, são áreas que já estão desmatadas e que é possível incorporar no processo produtivo e não ser mais necessário desmatar. Hoje pode-se pensar com tecnologia, aumentar a produtividade ao invés de desmatar. Essa é que é a questão chave.
Nós vamos para mais um intervalo aqui no Momento Brasil e voltaremos no quarto bloco falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que nos interessa a todos e as futuras gerações. O intervalo é rapidinho, não saia daí, eu espero por você. Momento Brasil está de volta para seu último bloco. Hoje estamos discutindo as riquezas e o desenvolvimento do nosso país. Por isso, contamos com a presença do geógrafo e professor da UFG, João Batista de Deus, e também do médico veterinário e diretor da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, professor Marcos Barcelos Café. Professores, falamos aqui de riquezas, potencialidades, mas ainda não falamos da questão mineral. Falamos da água, do agronegócio, mas é a questão das riquezas minerais do país. O fato do Brasil ser um país continente, né, então ele tem riquezas minerais diversas, né? Goiás mesmo é um estado que tem nióbio, fosfato, níquel, ouro, né? Tem muito ouro, ainda tem muito ouro para explorar ainda, né? Então assim, você tem uma infinidade de riquezas. A Amazônia, né? Que é um problema porque a Amazônia ela tem minério, mas a forma que nós temos hoje para extrair esse minério é altamente predatória, então temos que tomar muito cuidado, mas nós temos muito ainda para explorar que não seja a Amazônia, né? Então assim, é uma riqueza fantástica, não é à toa que a Vale do Rio Doce, né? Eu não sei se ainda é, mas ela chegou a ser a segunda maior empresa de mineração do mundo, né? Perdia só para uma empresa da Austrália. Bom, e temos também a Petrobras, que já foi a segunda maior empresa de petróleo do mundo, né? Até cerca de 3, 4 anos atrás, né? Ela perdeu isso depois dessa confusão causada aí há pouco, né? E que é uma pena, porque na verdade o que se pensou no caso que o pré-sal é uma grande riqueza. Para você ter ideia, em 2016 a Petrobras extraiu 1 milhão de barris de petróleo. 1 milhão de barris de petróleo. Uma coisa fantástica, né? Houve um crescimento brutal disso. Foi anos de investimento que essa empresa fez, né? Em pesquisa, né? Conseguiu extrair o pré-sal barato, porque o grande problema é o custo que fica para poder extrair esse petróleo. Ela conseguiu extrair barato, tornou-se o pré-sal viável. Isso fez com que as outras empresas ficassem todas de olho, né? E o Brasil colocou uma cláusula que contrariou demais essas empresas, que foi o índice de nacionalidade dos produtos investidos para a extração do petróleo. Porque qual que é a ideia dos países que fazem isso? Como a Noruega fez isso, por exemplo. Que você criar uma cadeia produtiva naquele país, que aí você tem que ter estaleiros funcionando, né, várias empresas funcionando. Isso é fundamental. A intenção é gerar que parte da riqueza fique no próprio país. Fique no próprio país, porque o petróleo é uma commodity, você extrai ele, você pode processar ele fora, né? Aliás, esse é um outro problema, que nós não temos refinarias para processar esse nosso petróleo. Nós temos que importar, nós exportamos petróleo cru, parte dele, e importamos, né, uma parte, porque nós não temos refinaria para todo o nosso consumo. Então, são de problemas que teriam que ser resolvidos, e não são, e para piorar a situação, estão vendendo o nosso pré-sal muito, muito, muito barato. Professor Marcos Café, a importância, então, de investimento em educação, pesquisa e tecnologia é fundamental. Essa é a base, né, Roberto? Eu acho que todo esse crescimento, aí eu falo da avicultura, que a gente percebe aí nesses últimos, né, já mais de 30 anos, é sempre baseado exatamente nesses grandes pilares de ciência, tecnologia, desenvolvimento.
investindo cada vez mais. A Embrapa joga com um papel muito importante, mas as universidades brasileiras também, boa parte desse conhecimento adquirido provém também das universidades federais. Então, não tem dúvida nenhuma. O exemplo que a avicultura pode dar ao Brasil, pode dar a outras cadeias produtivas, é justamente nisso, de se organizar empresarialmente, ter uma base científica sólida, entendendo, certo, as tecnologias locais que precisam de ser adaptadas, alguma coisa que vem do exterior para poder, enfim, adaptá-las à nossa realidade. Sem dúvida nenhuma, esse é o caminho, né, de se organizar empresarialmente e ter essa base científica e estimular aí a formar, a qualificar a mão de obra e tentar, né, buscar essas questões todas resolvendo para que a cadeia possa crescer e, enfim, gerar riqueza, que é o que a gente quer, né? Para você ter ideia, só uma coisa, a tecnologia hoje é uma das principais riquezas que o mundo tem. Então, lá nos anos 90, se pensou em criar um novo modelo de país, os países pós-industriais, que eram justamente aqueles que produziam tecnologia, né? Então, hoje, isso é uma riqueza. E, assim, o que é ruim é que nós não estamos compreendendo isso, porque ao cortar a verba para a ciência e tecnologia, você está cortando o nosso futuro. Porque veja o caso do pré-sal. Pré-sal foi o que? Foi investimento em ciência e tecnologia. A Petrobras financiou pesquisa nas universidades e ela mesmo no seu centro de pesquisa, né, conseguiu construir, né, um modelo de extração do petróleo. Agora, nós estamos vendo um corte brutal na verba da ciência e tecnologia, ou seja, está cortando o nosso futuro, o futuro do nosso país, porque hoje o preço que se vê, o preço que se paga em patente é um negócio brutal. É só nós pensarmos nos remédios, com patente e sem patente. Sem patente tem um genérico até 1/3 do preço. E com patente, por que dá patente? Porque a patente é o que se gastou para poder produzir aquela pesquisa. E tem que ser pago mesmo, né? Mas é só para ter uma noção do que é dessa riqueza e que esse governo está cortando nossas verbas. Além de, na sua opinião, professor, além do não corte ou da manutenção e investimento em educação e tecnologia, o que mais seria necessário o Brasil fazer para a gente aí encontrar esse caminho aí do desenvolvimento? Olha, uma questão que é fundamental para mim, assim, é um conjunto de coisas, né, que vai desde a distribuição de renda. Por que a distribuição de renda? Porque as pessoas têm que consumir. A indústria tem que vender, o comércio vende. Se o capital, nós vemos no mundo capitalista, isso gera riqueza, gera renda, e assim é uma bola de neve. Então tem que ter consumo, né? Com a queda no consumo, você diminui a renda, né? Cai a economia do país. Tem que ter um investimento sólido em ciência e tecnologia para poder alavancar essa produção e garantir a produtividade, né? São questões fundamentais para isso, né? E tem que ter um governo estável e que não seja corrupto. É claro que também precisa de investimentos em infraestrutura, né? Assim, essa parte do agronegócio sofre muito com isso, né? Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, toda essa questão tem que ser repensado. O país precisa esse investimento na malha, que dá sustentabilidade às cadeias, diferentes cadeias produtivas. Isso é muito importante. O país realmente, o João tem toda a razão, precisa de ser planejado, precisamos de uma estabilidade política, uma melhoria da diminuição das desigualdades e, com certeza, com as vocações naturais de produção que o país tem e com essas riquezas naturais que a gente falou durante todo esse programa aqui, isso organizado, sem dúvida nenhuma, nós vamos, com certeza, conforme você falou no começo do programa, passar de país em desenvolvimento para país desenvolvido, e vamos passar vários países aí nesses índices aí de qualidade de vida. Eu quero agradecer imensamente a presença
dos nossos professores aqui, professor João de Deus. O Momento Brasil já deixa desde já o espaço aberto para o senhor retornar numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu fico muito grato, assim, foi muito boa a conversa, ter meu café aqui do lado, estar aqui na TV UFG, para mim foi muito bom, e eu espero que nós tenhamos um Brasil melhor, né, que nós consigamos distribuir renda, que o pré-sal fique para o Brasil, né, e que nós conseguimos trilhar rumo ao desenvolvimento, não apenas ao crescimento econômico, mas também ao desenvolvimento. Eu quero agradecer imensamente também ao professor Marcos Café, renovar o convite para que o senhor também retorne ao Momento Brasil numa próxima oportunidade, já que esse assunto é bastante amplo, é complexo, ele não termina aqui, mas é muito bom ter a sua presença aqui, contribuindo para o nosso conhecimento nesse debate. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, Roberto, e como mensagem final também eu gostaria de deixar aí uma mensagem de otimismo. A gente mostrou aqui nesse programa que o país é rico, tem um povo trabalhador, temos condições de mudar a realidade nossa. A universidade é muito importante nessa transformação. Temos aqui uma missão de formar pessoas, profissionais, que vão dar a esse país um outro rumo. O principal, que é o que o programa trouxe para a gente pensar um pouquinho, é que nós temos riquezas. E como transformar essas riquezas em qualidade de vida é o grande desafio nosso. E a universidade certamente tem um papel importantíssimo dentro dessa transformação dessa riqueza na qualidade de vida. Eu agradeço a oportunidade e deixo aí o convite para que vão conhecer a nossa Escola de Veterinária e Zootecnia lá, serão muito bem-vindos, e a escola espera a visita de todos vocês para poder ver um pouquinho desse trabalho que a gente faz aí, para melhorar justamente isso que eu acabei de comentar. Obrigado. Obrigado aos nossos convidados, professores. A temporada de 2017 do Momento Brasil vai ficando por aqui, na TV UFG, mas se você quer continuar ligado no programa, saiba que ele não vai parar na Rádio Universitária. É só continuar sintonizando 870 AM e continuar acompanhando as discussões inéditas sobre pautas importantes para entender o nosso país. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização gratuita. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa emissora e de nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Pois é, Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Obrigado pela sua audiência.